E aí, Tchai, você viu o que saiu do Nicolas Ferreira? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Às vezes eu vejo, às vezes não, e às vezes eu queria nunca ver o que saiu sobre ele. Exatamente. O problema é que pra você achar coisas relacionadas ao Nicolas Ferreira, você tem que cavocar muito fundo na internet. Porque assim como o Tarcísio, Nicolas Ferreira não aparece. É difícil, né? Você ter uma conexão direta entre casos de corrupção ou casos envolvendo crime organizado e essas figuras, né? A mídia brasileira, que a gente já aqui trata como assessoria de imprensa da direita, não se preocupa em fazer esse trabalho, né? Não é do interesse deles, né? A grande mídia, ela não tá interessada em criticar esses possíveis candidatos, né? Eu falo de Nicolas Ferreira da seguinte forma, mano. Eleição de 2022. Na eleição de 2022, mano, quando o Inácio ganha a eleição... Foi quando ele virou deputado federal, né? Também. Foi quando ele vira deputado federal, exatamente. Mas quando acaba a eleição, embora isso já estava acontecendo antes, eu fui infiltrado em alguns grupos evangélicos aí, tá ligado? Opa, conta mais. Eu descobri que dentro dos grupos evangélicos, eles já estão criando a figura de Nicolas Ferreira para presidente do Brasil desde 2020. Existia aquele clame, assim, pelo Bolsonaro, né? Claro, porque sim. os evangélicos andam de mão dadas, assim, com esse movimento. Mas eles criam um nome próprio, né? Então, talvez, tá ligado? Mas é que o Bolsonaro é muito forte, tá ligado? Politicamente ele sempre foi... Ele se tornou uma pessoa muito forte depois da facada. Antes da facada ele era uma pessoa absolutamente irrelevante. Mas o Nicolas Ferreira já estava nesses grupos de WhatsApp há um tempo. Quando o Bolsonaro perde a eleição, o nome do Nicolas Ferreira começa a explodir dentro desses grupos de conservadores evangélicos, falando que o Nicolas representa os cristãos, de que ele vai ser o novo líder evangélico cristão do Brasil. Então, existe uma mística atrás da ideia de Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele vem com essa ideia de, tipo, uma pessoa pobre, né, que cresceu na política por meio das redes sociais, e ele é um fenômeno. Ele tem uma origem muito parecida, talvez, com o de Tabata Amaral, né? É isso, tem vamos dizer assim, uns resquícios assim parecidos de um background. Mas a grande diferença do Nicolas, embora eu também não goste da Tabata Amaral, é que... mano, do partido do Alckmin, né, cara? Vou falar o quê? Não, a gente não gosta do Tabata Amaral aqui também. Não é... Mas o Nicolas, ele não é uma pessoa que cresce naturalmente, como que a gente fala na internet, organicamente. Nicolas Ferreira, ele é, assim, injetado. É um projetinho, né? Ele é um projetinho. Ele é um projeto da extrema-direita. Ele é um projeto da extrema-direita para se comunicar com os jovens. A gente lembra muito disso, isso que você falou fica muito evidente quando a gente lembra daquele vídeo da fake news do Pix, no começo do ano, né? Que teve uma projeção, assim, absurda, né? Como isso? Como que um vídeo teve 300 milhões, mais de 300 milhões de visualizações? Tipo assim, isso quer dizer que a população brasileira assistiu uma vez e meio o vídeo, tá ligado? Sim. Todo mundo do Brasil assistiu uma vez e meio o vídeo, mano. Pelo menos. E aí o pessoal falou assim, nossa, esse vídeo estourou. Estourou não. A Meta impulsionou o vídeo. Foi estourado, aí eu falei assim, ai, mas ele não pagou ad. Foda-se, irmão. Tipo, a Meta começou a entregar esse bagulho de propósito. Sim. E isso deu visibilidade. Porque a Meta, né? A Meta, pra quem não sabe, gente, ela é a dona do Instagram e a dona do Facebook. Eles têm um interesse político muito grande com que essas figuras que vão votar projetos que vão beneficiar as suas empresas tenham mais relevância. Isso foi provado, assim, claramente na eleição do Trump de 2016, mano. Que eles usaram uma metodologia através dos dados do Meta para poder fazer propagandas personalizadas dependendo de quem você é, de que cor você é e de que região dos Estados Unidos você mora. Exato. Nossa, eu nem lembrava disso. É isso que impulsiona a eleição do Trump do primeiro mandato. Não é porque o Trump era competente, é porque a Meta fez de entregava ele pra todo mundo, de formas diferentes. E de formas totalmente diferentes. Se a população era branca, ia aparecer alguma coisa de crime com alguém negro, tá ligado? Se a população era mais progressista, né, eles iam falar de economia. Tipo, as propagandas, elas eram direcionadas exatamente pro público certo. Não entregava pra todo mundo, entregava pro público que ia ter efeito aquela propaganda. Então, o Nicolas Ferreira, esse não é esse fenômeno. Ele é um fenômeno impulsionado por muita grana. E muita grana suja. E essa que é a grande questão, tá ligado?
Ó, vamos começar aqui pelo óbvio, né, dos últimos tempos, que é o Nicolas Ferreira, que fala que é protetor da família, né, que é protetor da justiça e de que bandido bom é bandido morto, mas o primo dele foi pego com 30 quilos de maconha. É verdade. Isso aconteceu há pouco tempo, né? Foi no meio do ano. É tanto que os advogados abandonaram no início, né, o caso. Sim. Uhum. Porque era tão absurdo, tipo, a situação. A defesa ali tava difícil, exato. É. E o que acontece? Esse primo, aí você pode falar assim, mas o que tem a ver o primo do Nicolas Ferreira com o que o cara fez, tá ligado? Ele não tem nada a ver com isso, não foi ele que transportou, não é? Beleza, vamos partir desse pressuposto de que ele não sabia de nada, né? Ele não tem nada a ver com essa história, exato. Embora 30 quilos de maconha, você não compra com 100 conto, né? Você não compra com 100 conto. É muito dinheiro pra você comprar 30 quilos de maconha. É muita maconha. É muita maconha. Ó, ele foi preso numa Toyota Etios cor prata, na BR-452, sentido Belo Horizonte. A grande questão é que o pai do primo do Nicolas Ferreira, ele chama Enéas Fernandes. E Enéas Fernandes, por acaso, recebeu muita verba parlamentar do Nicolas Ferreira, cara. Muita verba parlamentar. Então, tipo assim, é muito estranho, tá ligado? Essa quantidade de dinheiro ir pra essa base. Só pra levantar dados aqui, tá? Ó, de todas as verbas parlamentares que eles mandam pra suas bases, tá, Chay? 50% é pro PL. De todos os deputados, irmão. Dos 500 e tantos deputados. 50 do PL. É, porque o PL tem a maior bancada na Câmara, né? Então, mano, mas isso quer dizer o quê, cara? Que a cada, tipo... Mano, a cada 10 verbas parlamentares, 5 vai pro PL, mano. É muita coisa, tá ligado? E é assim que eles ganham a eleição. Eles ganham a eleição jorrando dinheiro nos seus currais eleitorais para que eles sejam reeleitos, entendeu? E recentemente, né, teve notícia recente desse mês do Nicolas destinar mais de 1 milhão para quadra de areia em uma cidade que enfrenta crise de hospitais. Exatamente. É muito estranho, cara. Você entendeu? É muito estranho. Tá faltando jornalismo investigativo nessa mídia brasileira, cara. Porque é tão na cara o desvio de verba, velho. É descarado de uma forma tão absurda que não tem como você não falar de uma certa cumplicidade, né? Não é cumplicidade, né? Essa assessoria de imprensa aí que a gente tá ligado. Que protege até o final dos dias, tá ligado? Aí, quando você vai ver o que o Nicolas Ferreira tá envolvido, aí eu vou falar de um projeto de lei, pra depois a gente falar o porquê que ele é tão interessado nesse projeto de lei. Quem assistiu recentemente, nos últimos um mês e meio, viu essa fala aqui do Nicolas Ferreira. Gente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Quem cometer crime, vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Então, olha a frase do cara. Por que ele era tão focado em passar a PEC da blindagem? Em algumas entrevistas, o Nicolas Ferreira falou que porque a maioria das pessoas que estão sendo investigadas é do PL. Por que será, cara? Por que será? Os caras querem se blindar contra investigação, mano. Se você não deve, você não teme. Aí eles vão falar que o Brasil vive uma ditadura, de que o Supremo tá tipo, perseguindo eles. E por que não é com todos os membros do PL? Porque se fosse, era pra ser com todos. Mas é só os membros específicos. E essa PEC da blindagem também tinha uma parada de proteger os presidentes de partido, né? E o presidente do PL é o Valdemar Costa Neto, né? É, mas não só isso, né? Porque aí nessa parada de proteger os presidentes de partido, aí já tinha um esquema do Centrão também. Então, esse projeto aí não era do PL, Thiago. Era pra proteger o Rueda, que é o presidente do União Brasil. Então esse era o esquema do Centrão, pra colocar todo mundo no mesmo acordo, pra que ele não rodasse com os problemas também de investigação que tava rolando. Porque aqui tem organização criminosa, a gente tá falando de PCC, a gente tá falando de Comando Vermelho, estavam com um esquema muito grande, e esse esquema muito grande passava por um avião que era do Rueda, entendeu? E essa que era a grande questão. No caso do Nicolas, é muito mais a blindagem mesmo para eles cometerem crimes e não serem investigados. Só para levantar aqui, por exemplo, ó, uma matéria de um dia atrás, o União Brasil quer discutir segurança pública em Brasília com o Cláudio Castro. Mano, chega a ser risonha essa matéria. Simplesmente pelo fato de saber que o presidente do União Brasil tá envolvido com possível envolvimento com o tráfico de drogas. Então, sabe, não tem moral pra falar.
Eu queria falar sobre essa questão especial, porque assim, o Nicolas Ferreira, cara, tomou agora um processão do PT, por causa de falar em vez de Partido dos Trabalhadores, colocou Partido dos Traficantes, sendo que o primo dele tá sendo, né, foi preso por tráfico de drogas. É muito sujo esse maluco, né, velho? É muito sujo, cara. Não tem moral, não tem... Não eles tem não têm moral moralidade nenhuma, velho. Não existe moralidade. PL não tem moralidade. Nenhuma, zero. Ele tá envolvido no inquérito das milícias digitais, tá bom? Ele faz parte disso. Ele tá nessa loucura muito louca aí de pedir anistia, mano. Ele ainda tá segurando com o osso da anistia, porque eles querem beneficiar o Bolsonaro. Eles estão cagando pra mulher do batom, mano. Eles não estão nem aí pra quem foi preso. Eles querem que a liderança política deles estejam soltas. Embora o Centrão já largou a mão, né? O Centrão já estima que até o final do mês o Bolsonaro tá na papuda. A gente entrou em novembro, o Xandão já vistoriou a cela, já liberou a cela. Então, assim, só falta agora o hóspede ocupar ela. Ele só tem que vencer as apelações, né? Que foram feitas. Aham. Aí, depois das apelações, é isso, né? Vai pra cela. Embora, né, mano? Pessoal, coitado dele na papuda. Mano, eu juro pra você que ele vai estar vivendo melhor do que a gente, viu? Muito melhor que a gente. Porra. Tirando o esquema, né? Porque a casa do Bolsonaro, ela é alugada e ela é paga com fundão eleitoral. E quem paga o fundão eleitoral é a gente. Então a gente paga a prisão domiciliar de luxo do Bolsonaro em Brasília. Olha que loucura. Isso deveria ser crime. Não, a gente ainda paga salário pra Zambelli, a gente ainda paga salário pro Eduardo Bolsonaro, pro Marcos Duval, pro Nicolas Ferreira. Não, mas o Nicolas Ferreira ainda passa, porque ele ainda é um deputado eleito, tá ligado? Ele ainda tá atuando dentro das regras do jogo, né? Zambelli tá preso na Itália. Mas o Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos, não volta mais, mas tá recebendo, foi liberado, né? Ele não cometeu nenhuma infração, de acordo com a Câmara. Aham. E o Marcos Duval tá na comissão de... Ele é um dos membros participantes da CPI do crime organizado agora, você sabia? É isso, cara, é isso. Aí, quando você vai ver... Gente, se vocês querem saber se o representante político que foi eleito, ele é podre ou não, sabe uma forma de fazer isso, Chay? Muito simples. É você procurar quem foi os doadores de campanha. Isso é bom, mas como... mas é porque o difícil é como saber isso, né? Não, os dados são públicos. Mas onde consulta esses dados? No TSE. No TSE dá pra consultar isso. Os dados todos de doadores e tal, você consegue procurar lá. E aí você vai ver, assim, que um dos maiores doadores do Nicolas Ferreira é um cara chamado Otávio Francuri. Aí quem é esse Otávio, né? Quem é o otário que investiu na campanha política da Nicole? Esse cara, ele financiou um monte de coisa. Inclusive, ele está nos inquéritos. Ele estava no inquérito lá do 8 de janeiro como financiador do evento que estava acontecendo lá também. Financiou o 8 de janeiro e financiou a campanha de Nicolas? Ele, mano, financiou... Mano, esse cara tá envolvido em vários bagulho, tá? Em vários. Mas vem cá, isso aí é permitido? Esse tipo de financiamento? Pode, porque você pode doar como pessoa física, né? Você pode doar. Você pode, se você quiser, você vai lá e doa pra um político, pra campanha política, entendeu? É assim que funciona. É por isso que a direita sempre tá no poder. Não é só o fundão eleitoral que eles usam, então. Não, tem mais doação. Por isso que eu sou a favor de acabar com doação e tudo ser fundo eleitoral. E aí o fundo eleitoral, ele tem que ser dividido igualmente. Foda-se o tamanho do partido. Ai, mas como assim você vai dar o mesmo dinheiro pro PT porque você dá pra Unidade Popular? Não, porque não é democracia Democracia, bagulho, caralho. Democracia, mas não funciona assim. Eu acho errado esse lance de tamanho de bancada, receber mais. Porque... Horário eleitoral. Por que o PT tem tanto tempo e os outros partidos de esquerda não tem? A gente vê a fragilidade que isso causa na democracia, velho. E a volatilidade também, né? Porque tudo bem, a gente vive nesse sistema de democracia burguesa e isso é premeditado, vamos dizer, né? Porque a gente vê essa volatilidade, né? Quando o PT cresce, ganha esse espaço grandão, esse tempo eleitoral maior, mas isso vira muito rápido, tá ligado? De repente agora é o PL a maior bancada, então eles que têm o maior fundo eleitoral, né? E é dinheiro que elege. Porque dinheiro elege, mano. As pessoas não entendem isso ainda, mano. Tipo, a democracia, ela é uma cortina de fumaça sobre as relações democráticas. Porque não existe. A partir do momento que dinheiro está envolvido nas eleições, não existe democracia.
Porque Não a democracia ela vai ser baseada em quem paga mais. É. Então, por exemplo, esse Otávio Alfracuri aqui, Esse otário, você encheu a boca pra falar, né? ele tava no inquérito das fake news, mano, que o Alexandre de Moraes investiga, tá ligado? Ele tá lá sendo investigado por causa disso. Mas não só isso, ele já fez esquemas de corrupção no passado também. Quem era membro dessa CPI era o próprio Nicolas, né? Foi uma CPI que você falou? Não foi, Mas né? a CPI foi do Senado, né? Foi do Senado, não foi no... Ah, não foi na Câmara dos Deputados, entendi. a CPI do Senado. Então, tipo, esse é um doador, assim, que... mano, acampamento, injetou dinheiro, ele é amigo do desgraçado lá que deu tiro na Polícia Federal. Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, você entendeu? O Nicolas Ferreira passa pano pro Roberto Jefferson. Ele fala que o Roberto Jefferson não deveria ser preso. Deveria ser processado, tá ligado? Mas não preso por dar tiro na polícia. Olha que loucura isso, mano. É engraçado porque o Roberto Jefferson, tudo bem que ele teve ele tem um envolvimento, ele é do PP, se eu não me engano, né? Ele teve envolvido no mensalão, ele teve envolvido, tudo que é corrupção tem o nome desse cara no meio. Mas é que quem faz parte não sai, né, mano? É, lógico. E esse cara tacou granada na Polícia Federal, velho. E mais de 40 tiros, mano. Ele acertou um policial com um tiro e depois eles tiraram foto. Não, a galera entrou na casa do Roberto Jefferson e trocaram uma ideia como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse rolado uma troca de tiro antes da polícia entrar, tá ligado? O que mais me impressiona foi que ele tacou uma granada, velho. E o cara, tipo, e o pessoal foi trocar ideia com ele dentro da casa dele, mano. Mano, É tipo, essa é a justiça, tá ligado? isso é Brasil, velho. Esse é o Brasil. Você entra com um fuzil. No Roberto Jefferson, ele te dá tiro de fuzil, joga granada e você vai bater foto com ele, mano. Depois Esse é você bate Brasil, foto mano. com ele, velho. É surreal, velho. É surreal. Não, é absurdo. Mas eu acho que o mais importante que a gente tem que falar aqui, mano, são as últimas revelações que apareceu no Diário do Centro do Mundo, né? Que foi feito uma investigação, assim, sobre o Nicolas Ferreira. E aí, eles apontam nessa reportagem a envolvimento do Nicolas Ferreira com o crime organizado. Olha só, que surpresa. Aham. Com o crime organizado. E aí, mano, tem um esquema que é o quê? E o pior é que ele criou provas contra ele mesmo, mano. Gênio. O Nicolas Ferreira, não, mas esse é o praxe do praxe, PL, né, do é. bolsonarismo. Os caras cometem o crime e gravam, pra facilitar, tá ligado? Exato. É tipo isso, mano. E o pior é que a situação do Nicolas Ferreira é exatamente essa, mano. Ele, na campanha política dele das últimas eleições de 2022, ele fez uma campanha política ao qual ele tava sentado na frente de uma igreja, e aí o pessoal, tinha um cara de carro perguntando, onde é, não sei o que lá, tá ligado? De política, né? Uhum. Aí ele falava pra ir nesse tal desse posto Jéssica. O cara ainda E fez ele, uma na publi. campanha política, ele coloca o endereço no vídeo, irmão. O endereço tá lá. O cara meteu uma publi, velho. Mano, e aí o que acontece? As investigações da Polícia Federal, né? Acho que da Polícia Civil lá do estado do Minas Gerais, em Belo Horizonte, levantou que esse posto de gasolina, o tal do antigo posto Jéssica, que hoje tem um outro nome, né, que é o Posto Veneto. Ele, mano, na verdade é um posto fantasma de lavagem de dinheiro, mano. E por que o Nicolas Ferreira fez o QG dele nesse posto? A grande questão é que os donos do posto também são financiadores de campanha do Nicolas Ferreira. Pronto. Os proprietários, eles são investigados, tá ligado? Eles são de uma empresa chamada Dupap Empreendimentos. E é os irmãos Augusto e Ciro Pissarro. E aí, eles estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e fraude, mano. Numa operação chamada Gemer, de 2019, que investigava uma quadrilha que supostamente lavava dinheiro do crime organizado através da venda de combustíveis, tá ligado? Tá tudo envolvido, mano. Tá tudo envolvido. E é essa galera que tá financiando o Nicolas Ferreira. É essa galera que tá lá atrás dele, entendeu? É muito louco isso, cara. É muito louco isso. Gente, eu sugiro que vocês vão... Eu não sei se a gente coloca aqui embaixo esse vídeo, tá? Vamos colocar aqui embaixo esse vídeo. Tem um vídeo muito bom do canal chamado De Olho nos Ruralistas. E aí tem um vídeo lá chamado Quem Financia Nicolas? E eles fazem um levantamento, assim, detalhado da campanha do Nicolas Ferreira e quem são esses doadores. Então você tem um cara lá, o Ronossalto Pereira Neves. Ele doou 100 mil reais pra campanha do Nicolas, tá ligado? Mano,
Tipo assim, eu fico pensando quanto dinheiro você tem que ter pra dar 100 mil reais pra campanha de um político, mano, né? Tipo, puta, 100 mil, mano, é dinheiro, velho, é um carro, tá ligado? Então, esse vídeo de Olho nos Ruralistas fala que esse cara confessou, em 2018, pra Polícia Federal, ter levantado mais de 1 milhão de dinheiro vivo pra JBS, mano. E essa delação, por acaso, envolvia também outro mineiro, Aécio Neves, entendeu? Que, por acaso, é o cara que tava usando um helicóptero oficial do governo pra transportar cocaína. E é por isso que o apelido do Aécio Neves é Aécio das Neves. Porque teve essa história. Eu lembro que isso daí era na campanha dele com a Dilma, mano. E saiu essa história do helicóptero com cocaína. E ninguém foi preso. Ninguém foi preso essa porra. Acho que só o piloto rodou, tá ligado? Não, o Aécio Neves até ensaiou uma volta política aí uns tempos atrás, né? Uma reunião com o Temer e com uma galera. É, exatamente. O Nicolas Ferreira, ele tá envolvido diretamente com pessoas que faziam esquemas de apostas ilegais, Chay, tá ligado? O principal doador de 2020, ele é investigado por crime contra a economia popular, mano. O nome desse cara é Ronald de Oliveira Lopes. Aí você tem o Mike de Santos Souza e o Ruiter Poubel, que é amigo do Mike, tá ligado? E eles fazem parte dessa operação da Polícia Federal chamado Fake Tech, que investiga esquema ilegal do jogo do Tigrinho, mano. E todos eles são doadores da campanha do Nicolas Ferreira, mano. Tem um cara que é dono de uma empresa de criptomoeda também. Mano, é sério, cara. É muita coisa, mano. Gabriel de Souza Nascimento, outro doador. Teve o caso das doações ilegais lá, que ele teve que o TRE fez ele devolver o dinheiro. Mano, aí você tem doadores que cometeram crimes ambientais, né? Que é o Elon Park Baleeiro, o Maurício Toledo Jacó. E esses caras, mano, tem que devolver pros cofres públicos coisa de 650 mil reais com repasses ilegais. Mano, tem muita coisa, mano. Tem muita coisa. E o detalhe é que as pessoas, elas estão olhando ele por causa do discurso dele, esse discurso conservador, esse discurso midiático, esse discurso de igreja. Todas as máfias, todos os grupos de crime organizado parece estar financiando esse cara, velho. O Nicolas Ferreira tem um histórico grande de envolvimento com esses grupos que são suspeitos. Pessoas que são suspeitas. Ele fala assim, mas eu não tenho como controlar quem faz doação pra minha campanha. Mano, você pode recusar a doação. Então, mas vai recusar dinheiro? Aí é difícil, né? Mano, quem doa 100 mil tem interesse, mano. Ninguém abre a carteira, mano, pra dar 100 mil pra uma campanha política sem interesse, cara. O Nicolas Ferreira, ele é casado com uma filha de latifundiários, mano. E o Nicolas Ferreira, ele vota junto com a bancada do boi e da bala. Com tudo praticamente, tá ligado? O Nicolas Ferreira, ele não está interessado nos trabalhadores, mano. Ele não tá interessado. Por exemplo, o caso do Pix que você levantou, né, mano? O cara fez uma fake news falando do Pix, né? Que o Pix ia ser taxado e não sei o que. Era mentira. E ele sabia que era mentira, gente. Não tem como você falar que o cara não sabia. Ele tem assessor. É por isso que ele tem 17 assessor, tá ligado? 20 assessor. Por quê? Porque essas pessoas vão checar a informação. Aquilo foi má fé. Mas por causa dessa ação do Nicolas Ferreira, ele impediu, né? Porque o governo teve que recuar por uma relação estúpida, do meu ponto de vista estúpida, de opinião pública. Porque, mano, o governo ele tá mais preocupado em se reeleger do que fazer política pública. E isso é problemático. Tá ligado? Se a lógica do governo é eleitoreira, é isso mesmo. É isso mesmo. E o PT é isso. O PT não é um governo do povo. Ele é um partido que quer se reeleger e permanecer no poder. E é porque o Inácio, ele é fraco e o partido é safado, eles recuaram. Mas por causa desse recuo dos instrumentos para poder fiscalizar as transações do Pix, isso facilitou o crime organizado, mano. Se a gente muda as regras de como o Pix, né, que o Banco Central vai monitorar. Mano, o Banco Central tá cagando pra você que tá comprando o seu baseado via Pix, mano. Tipo, na real, ele tá cagando. Ele quer saber o montante do baseado pra onde foi. E é aí que estão os mecanismos de fiscalização. Nessas quantidades volumosas de dinheiro. Nas fintechs, que o Nicolas Ferreira votou contra. E ele é contra a fiscalização mais específica dessas organizações bancárias, que eles não se consideram bancárias, né? Eles falam como organizações financeiras, mas é banco, né, mano? É banco. E por causa do Nicolas Ferreira, e por causa daquela campanha, isso prejudicou a Polícia Federal a descobrir o fluxo de dinheiro, por exemplo, do PCC. É verdade, teve isso também, né? Mano, é tudo ligado, cara.
Então, a dúvida fica muito grande de qual envolvimento que, na real, o Nicolas Ferreira pode ter com o crime organizado. Porque eu não posso falar que o Nicolas Ferreira está envolvido com o crime organizado. Mas, do jeito que ele vota e do jeito que ele faz as coisas... Quem financia ele, né? Parece que ele tá relacionado com... Porque, assim, todos os indícios mostram que o Nicolas Ferreira, se ele não está envolvido diretamente, ele orbita em grupos que estão. Isso sendo bem modesto, né? Porque com tanto de evidência que tem, dizer que ele orbita é ser bondoso. É não né? tomar processo, é isso. Pra não tomar processo, porque aparentemente parece que é mais do que apenas alguém que orbita o crime organizado. Pô, eu juro pra você, mano, eu me sinto o Dallagnol querendo fazer aquele PowerPoint apontando todas as setas pro Lula, tá ligado? É tipo isso, porque é tanta coisa, mano, é tanta coisa. Eu não tô nem falando de 8 de janeiro, nem entramos em detalhes específicos sobre essa coisa da anistia. Mas quando você pega todos esses doadores, todos os crimes, os envolvimentos, as coisas que estão ali, pra quem que ele vota, né? Pra que ele vota, quais são os interesses que ele vota na Câmara dos Deputados, fica muito estranho, mano, o que tá acontecendo. Porque a conta não fecha. E o Nicolas Ferreira, na verdade, ele é um sucessor político dessa bandidagem que já disse, entendeu? E isso é um bagulho fundamental. Então, essa história, né, principalmente dos bolsonaristas falando que, porque não teve corrupção no governo. Não teve? Ou ninguém foi pesquisar? Ninguém foi descobrir o que tava acontecendo, tá ligado? Essa que é a grande questão. Né? Não é que não tem, né? Porque nesse episódio aqui nosso de pouco mais de meia hora, você conseguiu levantar tanta coisa sobre a capivara de Nicolas Ferreira, né, que é difícil. A gente se pergunta, né, por que isso não tá tão mais explícito, né? Por que isso não é manchete grande? E é absurdo, porque, beleza, é uma conivência, né, parece que tem, da grande mídia brasileira com esse tipo de figura, assim como teve com o Bolsonaro, com Aécio Neves, com o Temer, com todos, né? A gente sabe, eles têm um lado, e o lado deles é muito claro, e as figuras para quem eles resolvem passar pano, também tem um lado, e esse lado também é muito claro, embora a gente não possa nunca dizer, né, pelo medo do processo, mas as coisas ficam muito nítidas, né, quando a gente dá uma pesquisada e vê quem financia quem e quais são seus interesses. Quem são as pessoas, né, que estão ali. É algo que a gente tem que abrir os olhos. A gente tem que abrir os olhos para essas pessoas, porque essas figuras não acreditem que o bolsonarismo desapareceu e acabou, gente. Os grupos de WhatsApp continuam existindo. É porque agora a gente não fala mais, mas eles continuam existindo. Eles estão lá. E eles estão criando essa ideia desse salvador evangélico, cristão, ético, pai de família, que vai resgatar o Brasil. E essa figura é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira só não tá em evidência agora porque ele não pode se candidatar pra presidência da República. Porque você tem que ter 35 anos de idade e ele tá com 29. Então, essa eleição e a próxima, ele não se candidata. E olha que interessante, eles são tão safados que eles queriam mudar a regra para que você pudesse se candidatar mais novo para presidente da República. Entendeu? Então, as coisas não acontecem de graça, gente. Não acontece. Esse espaço aqui tá para lembrar vocês de que a safadeza, ela escorre assim, aos montes no Brasil. Então, nós temos que ficar de olho, porque isso vai fazer toda a diferença daqui pra frente. Essa galera é uma galera que eles não acham ruim você morrer pela polícia, tá? De você tomar um tiro, aspas, sem querer, e transformar você, depois de morto, em bandido. Vamos ficar de olho nisso, porque o Nicolas Ferreira, ele é muito mais problemático em comparação com o Bolsonaro, tá? Ele não é burro igual o Bolsonaro. Ele não é uma pessoa burra, não. Ele é uma pessoa que tem noção do que tá fazendo e ele tem noção até onde ele pode chegar. Então, esse episódio é pra colocar assim, ó, na evidência que se você colocar agora Nicolas Ferreira no Google pra pesquisar, ele não vai aparecer as coisas ruins do cara, não, mano. Não vai achar muita coisa podre dele, não. As coisas estão tipo assim, porque ele foi obrigado a deletar o post contra o PT e não sei o que lá. Mas essa sujeira toda não aparece lá, tá? Não aparece. Então, quando você coloca tudo em perspectiva, você vê que é tudo igual, mano. É tudo igual. A diferença é que eu acho ele mais perigoso do que até um Tarcísio, mano. Porque o moleque, ele é liso. É moleque liso isso daqui. Isso é o Collor dos nossos tempos, né, Miojo? A gente sempre... Nossa, exatamente, cara.
É isso, ele é o Collor do século XXI. Aquela frase do livro do Bilbo, do Hobbit, né? Lá e de volta outra vez. É o eterno retorno do Nietzsche, seja lá como você queira chamar isso. Mas Exatamente. essas figuras sempre retornam pra atormentar a gente. Tá aí, né? Nicolas Ferreira é isso. Se vocês quiserem mais informações, gente, sobre o que a gente tava falando aqui, a gente falou de coisas assim, superficiais, mas eu sugiro que vocês vão de verdade assistir os vídeos de Olho nos Ruralistas sobre o Nicolas Ferreira, né? É quem financia o Nicolas Ferreira, né? Esse é o tema do vídeo, porque esse vídeo é fenomenal falando sobre essas doações. Gente, vocês querem saber se o político ele é ético ou não, vai lá pesquisar quem são os maiores doadores de campanha. Eu fiz isso com o Nicolas, eu fiz isso com o Tarcísio. E sempre bate, mano. Sempre bate. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, compartilhe e se inscreva aqui. Né? Se você tá escutando isso daqui no YouTube, se inscreva e compartilha, porque a gente precisa bater nossa meta aí de 500 seguidores no nosso canal. Então, ficamos felizes com todos vocês que já estão seguindo o canal e estão dando sugestões para melhorar o nosso conteúdo aqui também. Beleza? Então, espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Até lá. Tchau, tchau. É isso, amigos. Até a próxima e falou, valeu.